A história de Mardoqueu. Nossa história começa durante um período difícil para os israelitas, que viviam sob o domínio do poderoso Império Persa, na grande cidade de Suzã. Havia um homem judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Ele havia criado sua prima, Ester, como se fosse sua própria filha, pois ela era órfã, apesar de sua posição humilde. Mardoqueu era um homem íntegro e temia a Deus. Ao passar dos anos, Ester cresceu e, por ser muito bela, foi escolhida pelo rei para se tornar rainha. E Mardoqueu foi convidado a trabalhar no palácio. Certo dia, enquanto estava sentado à porta do palácio real, Mardoqueu ouviu dois oficiais conspirando para assassinar o rei Assuero. Com coragem, ele revelou o plano à rainha Ester, que levou a denúncia ao rei em nome de Mardoqueu. O atentado foi impedido, e os conspiradores foram punidos. Mas a lealdade de Mardoqueu não foi reconhecida imediatamente. Enquanto isso, um homem chamado Amã, um oficial de alta posição no reino, foi promovido pelo rei e exigia que todos se curvassem diante dele. No entanto, Mardoqueu se recusou, pois não se curvava diante de ninguém além de Deus. Enfurecido, Amã decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas destruir todo o povo judeu no império. Ele convenceu o rei a assinar um decreto ordenando a aniquilação dos judeus em uma data futura. Ao saber do decreto, Mardoqueu vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas em sinal de luto. Ele enviou uma mensagem a Ester, pedindo que intercedesse pelo seu povo diante do rei. Ester temia se apresentar ao rei sem ser chamada, pois isso poderia significar sua morte. No entanto, Mardoqueu respondeu com palavras poderosas: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Com fé, Ester decidiu jejuar por 3 dias antes de se apresentar ao rei. Quando Ester finalmente entrou na presença do rei, ele a recebeu com favor e perguntou o que desejava. Ela convidou o rei Amã para um banquete. Durante o segundo banquete, Ester revelou a Assuero a trama de Amã contra seu povo e implorou pela salvação dos judeus. O rei, furioso ao descobrir que sua rainha era judia e que Amã tramara contra ela, ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O decreto de destruição dos judeus não podia ser revogado, mas o rei permitiu que Mardoqueu escrevesse um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem. No dia marcado para o massacre, os judeus se levantaram e derrotaram seus inimigos. O nome de Mardoqueu foi exaltado, e ele se tornou um dos homens mais influentes do reino. Para celebrar essa libertação, os judeus criaram a festa de Purim, lembrando como Deus transformou seu pranto em alegria. Lição da história. A história de Mardoqueu nos ensina sobre coragem, fé e propósito. Deus enviou seu filho, Jesus, para cumprir seus planos. Mardoqueu não apenas salvou seu povo, mas demonstrou que o amor de Deus é mais poderoso. Seu exemplo nos lembra que, através do sacrifício de Jesus, podemos ser livres do pecado e da morte. Basta aceitar Jesus